Notícias do dia. Ano 6, número 1946. Dia 19 de março de 2022, sábado. Dia do Carpinteiro. Dia Marceneiro. Dia Mundial do Artesão. Temperatura e indicadores financeiros. Temperatura mínima de 22 graus, máxima de 39 graus, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Valor do dólar comercial, em baixa, R$ 5,01. Valor do euro, em baixa, R$ 5,54. Índice Bovespa, em alta, 1,98%, 115.310 pontos. Valor do Bitcoin, em alta, 1,50%, valendo R$ 210.075,16. Notícias nacionais. Brasil já recebeu 894 ucranianos desde a invasão russa no país. Há 21 pedidos para visto temporário, 5 solicitações para residente e 2 pedidos para visto provisório, segundo dados divulgados pela Polícia Federal nesta sexta-feira, dia 18. Governo reduz previsão de crescimento do Produto Interno Bruto, PIB, de 2,1% para 1,5%, além da redução do PIB. O governo aumentou a projeção para a inflação medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo neste ano, que passou de 4,7% para 6,55%. Publicada a medida provisória que autoriza saque extraordinário do FGTS, trabalhadores poderão sacar até R$ 1.000 entre 20 de abril e 15 de junho. Dinheiro ficará disponível até 15 de dezembro, quando voltará para a conta vinculada do FGTS. Os pagamentos serão feitos pela Caixa Econômica Federal. INCRA titula 326 mil assentados em 3 anos. Durante evento em Rio Branco, Acre, o presidente do INCRA, Geraldo Melo Filho, disse que, desde 2019, 320 mil famílias que vivem em assentamentos receberam títulos de terra. Conselho de Ética da Assembleia Legislativa de São Paulo aprova abrir processo contra Arthur Duval. Parlamentar deu declarações sexistas sobre refugiadas ucranianas. Ele já deixou o partido Podemos e pode, agora, perder o mandato de deputado estadual. Ministro do STF determina bloqueio do Telegram no Brasil. Alexandre de Moraes já havia determinado o bloqueio de perfis acusados de disseminar desinformação, mas o STF não conseguiu intimar representação no Brasil da empresa responsável. Fundador do Telegram pede desculpas ao STF após bloqueio da rede. Pavel Durov informou que vai nomear representante legal para o Brasil e pediu que o tribunal reconsidere decisão, alegando problemas com endereços de e-mails que impediram comunicação com o STF. Justiça absolve monitor do Ninho do Urubu em processo de incêndio. Justiça aceitou a alegação da defesa de que Marcos Vinícius não contribuiu para o acidente e ainda se colocou em risco ao salvar 3 vítimas. Incêndio deixou 10 mortos e 3 feridos. Juiz revoga decisão que afastava presidente da Itapemirim do cargo. Magistrado entende que houve extrapolação de competência da primeira instância e que afastamento do empresário vai na contramão do posicionamento do tribunal nesses casos. 8 bolivianos são libertados de trabalho análogo ao escravo em São Paulo, capital. Segundo as investigações, as vítimas chegavam a trabalhar 14 horas por dia e depois dormiam no mesmo local, ao lado da máquina de costura. Força-tarefa de intervenção penitenciária vai atuar em Porto Velho. O treinamento em caráter episódico e planejado será realizado na Penitenciária Federal de Porto Velho, em Rondônia, e coordenado pelo Departamento Penitenciário Nacional. Fiocruz quer que suas vacinas contra a Covid-19 cheguem a outros países. Fundação está em contato com a AstraZeneca e com a OMS para que a vacina Covid-19 recombinante, produzida em Biomanguinhos, possa ser utilizada em outros países. De acordo com a última atualização divulgada pelo Ministério da Saúde, o Brasil registra 29.573.112 casos acumulados de Covid-19 e 656.798 óbitos com suspeita ou confirmação da doença. Do total de casos confirmados, 28.163.904 pacientes se recuperaram da doença e há 752.410 pessoas com casos ativos em acompanhamento por profissionais de saúde. Vacinação. Total de doses aplicadas no Brasil, segundo dados disponibilizados pelo Ministério da Saúde, 389.765.990. Rio de Janeiro registra aumento de 11% nos casos de dengue neste ano, segundo o levantamento da Coordenação de Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Estado de Saúde. Entre 1 de janeiro e 6 de março foram registrados 364 casos da doença. Acordo com a Ecovias é aprovado pelo Ministério Público de São Paulo. Acordo prevê que a concessionária Ecovias invista R$ 638 milhões em obras e devolva dinheiro ao erário, como forma de reparação por seu envolvimento em atividades ilegais. São Paulo.
Prefeitura assina contratos para ampliar malha cicloviária, primeiras implantações, com cerca de 7 quilômetros, serão nas avenidas República do Líbano e Indianópolis e na rua Sena Madureira, na zona sul da cidade. Latam suspende 21 voos nacionais devido ao aumento dos combustíveis. Alguns voos afetados eram de rotas que ainda seriam inauguradas, como entre São Paulo e cidades como Montes Claros e Juiz de Fora, Minas Gerais, e Presidente Prudente, São Paulo. Taxa de desemprego recua para 11,2% em janeiro, diz IBGE. População desocupada ficou em 12 milhões de pessoas, menos 6,6% abaixo do trimestre anterior, menos 858 mil pessoas, e 18,3% a menos que no ano anterior, menos 2,7 milhões. Bolsa fecha no maior nível em 6 meses com melhoria externa. A Bolsa de Valores fechou a sexta-feira em alta de 1,98%, maior nível desde 14 de setembro. Valorização na semana foi 3,22%, melhor desempenho semanal desde janeiro. Sorteio de hoje da Mega Sena acumulada pode pagar prêmio de 190 milhões de reais. Esportes. NBB. Flamengo 73, Paulistano 70. Superliga Feminina de Vôlei. Pinheiros 1, Sesc e Flamengo 3. Eliminatórias. Começa a venda de ingressos para Brasil e Chile. O jogo, na próxima quinta-feira, dia 24, é o primeiro realizado pela competição no Maracanã, que contará com a presença da torcida desde o início da pandemia de Covid-19. Técnica Pia convoca a seleção feminina para enfrentar a Espanha e Hungria. Maiara, goleira do Internacional, e Giovanna Campiolo, zagueira do Corinthians, são as caras novas para os jogos em 7 e 11 de abril, preparatórios para a Copa América. Liga dos Campeões. Quartas de final terão Chelsea e Real Madrid. The Blues, atuais campeões, encaram o clube madrileno, que levantou a taça 13 vezes. Outro destaque do sorteio realizado pela UEFA é o embate entre Manchester City e Atlético de Madrid. Corte Arbitral do Esporte nega pedido de União Russa de Futebol e país segue fora da Copa. CAS também manteve proibição de equipes russas em competições da FIFA. União Russa de Futebol, URF, havia pedido ao CAS para congelar as suspensões enquanto seu recurso é julgado. Notícias internacionais. Comissão Europeia anuncia programa de apoio a refugiados ucranianos. Pacote de medidas inclui 1,2 bilhão de euros para a construção de centros de acolhimento, hospitais de campanha e escolas, além de cursos para refugiados e apoio ao emprego. Ucrânia bloqueia principais rotas de ataques russos em Kiev. Soldados de Vladimir Putin tentavam cercar a capital ucraniana por ambos os lados do rio Dnipro, mas acabaram detidos. Ao menos 130 pessoas são resgatadas com vida de abrigo em teatro ucraniano. Local foi atacado pelo exército russo na última quarta-feira, dia 16. Diversas construções contam com abrigos subterrâneos. Quase 300 mil residências na Ucrânia estão sem gás e calefação, segundo autoridades ucranianas. Os bombardeios russos estão destruindo a infraestrutura das cidades. Ataque russo destrói uma fábrica perto do aeroporto de Lviv, no oeste da Ucrânia. De acordo com o prefeito da cidade, a operação estava suspensa no local e não há vítimas. Mais de 2 milhões de refugiados entraram na Polônia vindos da Ucrânia, diz guarda de fronteira. 2 em cada 3 pessoas, em sua maioria mulheres e crianças, que saíram do país foram para o território polonês. 6 países denunciam Rússia à ONU por desinformação. Albânia, Estados Unidos, França, Irlanda, Noruega e Reino Unido acusam russos de usar Nações Unidas para propaganda. Talibã prende famoso apresentador de telejornal no Afeganistão. O motivo da prisão teria sido a veiculação de uma notícia sobre a proibição de séries de drama estrangeiras no país. Incidência de novos casos volta a subir na Europa. Aumento da transmissão, principalmente em idosos. Piora os indicadores de gravidade. 6 países relataram aumento na ocupação hospitalar e 5 na taxa de mortalidade. Finlândia é eleita o país mais feliz do mundo. O Brasil ocupa a 39ª posição, segundo estudo da ONU. Na classificação do relatório de felicidade mundial, o Afeganistão ficou em último lugar. Entre os latino-americanos, o Brasil aparece atrás apenas da Costa Rica e do Uruguai. Eventos históricos do dia. Em 1870, estreia mundial no Teatro alla Scala de Milão, na Itália, de O Guarani, ópera do compositor brasileiro Carlos Gomes. Em 1895, Auguste Louis Lumière, 2 irmãos franceses inventores, gravam seu primeiro filme usando seu cinematógrafo recentemente patenteado. Em 1915, Plutão é fotografado pela primeira vez, mas não é reconhecido como um planeta. Em 1969, a antena de telecomunicações de 385 metros de altura em Emley, Reino Unido, desaba devido ao acúmulo de gelo. Em 1982, Guerra das Malvinas, forças argentinas desembarcam na ilha Geórgia do Sul, precipitando a guerra contra o Reino Unido. Autor: Roberto Vieira Filho. Essas são algumas notícias do dia.
Se você gostou, não se esqueça de compartilhar esse vídeo para que as notícias cheguem em mais pessoas. Deixe também o seu like e se inscreva no canal para receber as notícias diariamente. Ative o sininho para receber notificações de quando um vídeo for postado. Obrigado por assistir até o final, e até o próximo vídeo.